no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns verbos muito úteis em inglês. Hi guys, how are you? Para começo de conversa, o que são verbos, né? Esse papo de gramática que a galera não gosta, apesar de gostar. Mas o que são os verbos? Os verbos não são nada mais, nada menos do que ações. Ações que a gente pratica no dia a dia. Por exemplo, cantar, comer, brincar, olhar, tudo isso é um verbo. E a gente vai ver como são esses verbos em inglês. Vou trazer aqui os verbos no infinitivo. Que são os verbos no infinitivo, teacher. Sabe quando a gente fala assim no português? Cantar, brincar, correr, dormir. Então, sempre esse IR tá mostrando que o verbo ele tá no infinitivo. Não tá sendo conjugado. Você não fala assim, diga um verbo. A pessoa fala canto. Não, porque aí você tá conjugando. Eu canto, ele canta. Então, quando a gente fala do verbo no infinitivo no inglês, a gente vai falar sempre do verbo com essa partícula to, que vai vir antes. Só que o verbo na frase, dependendo da frase, ele não vai ter esse to. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês verem aqui, vai ficar melhor para vocês entenderem. O primeiro verbo é o verbo to be. Sim, claro, como eu poderia esquecer dele? O verbo to be, o maldito verbo to be, que é o pesadelo de vários alunos, mas que na verdade não é nada difícil. Só significa ser ou estar. Sim, ele significa essas duas coisas e você que se vire para entender com o contexto. Mas na verdade, ele significa ser ou estar, só que na hora de conjugar, na hora de falar eu sou, ele é, no inglês ele vai ter lá a sua forma, né? Vou dar alguns exemplos, não vou dar exemplos com todas as pessoas, conjugando em todas as pessoas, de frases com esse verbo ser, que significa to be. To be, ele no infinitivo to be, só que ele conjugado, ele tem sua forma. Vamos a alguns exemplos. Um exemplo com o verbo to be é I am a teacher. Sim, quando eu falo eu sou, em inglês eu falo I am. I am a teacher. Eu sou uma professora. I am a teacher. Outro exemplo é you are happy. You are happy. Nesse caso, você é feliz ou você está feliz? Eis a questão. Tudo vai depender do contexto, né? Se você estiver falando assim, I'm happy now, então você está falando que você está feliz agora, né? Você está falando de algo momentâneo. Se você falar assim, I am a happy person, eu sou uma pessoa feliz, né? Você está falando aí no caso do seu jeito de ser. I am a happy person, eu sou uma pessoa feliz. I am a happy person. O nosso segundo verbo que eu trouxe é gostar. Gente, uma dica que eu dou pra vocês e que eu uso muito nas minhas aulas, que eu falo sempre para os meus alunos, é pegar as referências assim no ar. Seguinte, a gente não sabe o que significa, vamos supor que você não sabe o que significa o verbo to like. To like. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Por exemplo, eu vou falar agora. Deixa aí o seu like. Tá vendo? Basta você pegar essas referências do dia a dia. O like é o gostei? Sim. Então, to like é gostar? Sim, exatamente. Muita coisa do nosso dia a dia que tem influência da língua inglesa. Então basta você, ficar antenado, pegar, e aí você corre lá pro Google Tradutor, coloca um exemplo de frase, né, uma coisa bem simples, confere se tá certo e já pode anotar para poder você praticar. Então o verbo é to like. Vou trazer alguns exemplos agora com esse verbo to like. I like to study. I like to study. Já tem dois verbos nessa frase. O segundo é to study. Aí temos o nosso terceiro verbo. To study, que significa estudar. Então, eu gosto de estudar. Percebeu que nessa frase eu falei dois verbos? Eu falei I like é um verbo, e to study, que é estudar. Então, nesse caso, assim como eu falo no português, eu gosto de estudar, o estudar, ele vai vir no infinitivo, no inglês eu vou falar o study com to. Então, I like, logo depois o que eu gosto. To study. Lembrando que no inglês a gente não tem muita essa coisa de preposição, sabe? Falar eu gosto de... Não, você fala o que você gosta e logo depois o que você gosta. Isso porque o inglês ele não é tão complexo quanto a língua portuguesa. Eu sempre digo isso. Então, aí temos o nosso terceiro verbo, to study, estudar. Um exemplo com o verbo study, né, sem o like, I like to study, é I study English. I study English. Eu estudo inglês. I study English. Teacher, é study ou study com som de R? Na pronúncia britânica, é provável que você escute study, com um D mais firme, né? Mas eu sou acostumada a ouvir muita pronúncia do inglês americano, então você pode falar como se tivesse um R. I like to study. I like to study.
eu gosto de estudar. O quarto verbo é o verbo comer. Comer. O verbo é to eat. To eat. Um exemplo com ele é I eat chocolate. I eat chocolate. Eu como chocolate. I eat chocolate. O quinto verbo já é o beber. A gente falou de comer, vamos falar de beber. I drink water. I drink water. O verbo é to drink. To drink. I drink water. Então, eu bebo água. Água é water. Ou water, se você for britânico, se você falar com sotaque britânico. Mas, geralmente, eu falo com sotaque mais americano, então eu falo water. Water. Pode falar I drink water. Eu bebo água. O verbo número 6 é o verbo falar. Falar. Como é o verbo falar? To speak. To speak. Sim, vai estar aparecendo aí tudo na legenda. Sabe quando a gente fala assim, do you speak English? Então eu quero saber se você fala inglês. Do you speak English? Esse do, ele é um verbo auxiliar, que eu vou dar o significado dele já já. E eu vou trazer um vídeo, se vocês quiserem, explicando esse uso do do. Ele é um verbo auxiliar, mas ele também pode ser usado como um verbo principal. A gente faz pergunta quando a gente quer saber se alguém pratica aquele verbo. Na hora de fazer a pergunta, a gente vai usar em inglês esse verbo do. Do. Eu vou trazer mais pra frente um vídeo só explicando o uso desse do. Quero saber se você fala inglês. Do you speak English? Aí você pode falar I speak English. Eu falo inglês. E como falamos do verbo do, né, o verbo to do, ele significa fazer. Fazer, sabe? Fazer. Só que nem sempre ele vai aparecer, porque também temos o verbo to make, que significa fazer. Mas qual a diferença entre o make e o to do, teacher? De uma maneira bem resumida aqui pra vocês, tá? Que isso já é assunto pra outro vídeo. A diferença é que o make, ele é pra ações, apenas para ações criadas, sabe? Quando você cria algo, quando você faz, por exemplo, um bolo, to make a cake. Só que quando você tá falando de algumas outras ações em inglês, aí você vai usar o verbo do. E aí eu vou explicar em outro vídeo, que já é uma coisa mais específica. Mas o do, ele é um auxiliar e ele também tem o sentido de fazer. Por exemplo, I do my homework. Eu faço a minha tarefa de casa. Quando eu falo de fazer, eu quero dizer que eu vou lá e faço a tarefa, que eu vou lá e respondo. Eu não quero dizer que eu crio aquela tarefa. Eu quero dizer que eu faço, eu vou lá responder. Fazer, né? É tipo fazer as unhas. Você não vai construir. Então você pode dizer do the nails, fazer as unhas, usar o verbo do. Deixa eu ver essas unhas aqui. Até que não tá tão ruim não. Então, esse verbo to do, ele significa fazer. E o verbo make, como eu já falei, para ações criadas, quando você cria algo do zero, quando você constrói algo. To make. Vamos mais alguns pra gente terminar o vídeo. Temos o verbo to see, que significa olhar, to see. Vamos a um exemplo. I see my house. Um exemplo meio, né? Mas tudo bem. I see my house, eu vejo a minha casa. I see the cell phone, eu vejo o celular. Então, o verbo to see, ver. Teacher, então eu posso falar I see the TV? Não, gente. Por que não? Em inglês, a gente não usa o verbo ver televisão, assim como a gente fala em português. A gente usa o verbo assistir. Porque se eu falo ver televisão em inglês, pode dar a ideia de estar olhando só pra TV, pra você ver como é a TV, ver a marca, ver o jeito dela, a cor dela. Então, se você quer falar da questão da televisão, de você estar ali assistindo a programação, aí vai ser o verbo to watch, que significa assistir. Então, você pode dizer I watch Netflix. Eu assisto Netflix. I watch Netflix. Na verdade, existe uma infinidade de verbos. Eu falei alguns aqui e eu tô me segurando para não falar mais. Se você quiser saber mais verbos, eu posso te mandar uma lista com vários verbos em inglês e com a pronúncia. Se você quiser, você vai me dar um oi lá no Instagram, você vai mandar no meu direct e vai dizer quero os verbos. Sim, você vai mandar essa mensagem, quero os verbos. E trazer mais vídeos para ajudar a você a entender melhor inglês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, porque eu vou trazer mais vídeos falando sobre outros verbos, sobre o uso de do, make. E continue me acompanhando para fazer seu inglês e avante. Bye, bye!